professora Lisiane. Eu sou a professora Flávia Cristina Oliveira Santos. Eu sou responsável pelo escritório Modelo de Advocacia, professora aqui na Univale, em Balneário Camboriú. E nós estamos aqui hoje com a professora Lisiane Ferreira Pienis. É Pienis, prof? Pienis, isso. Pienis. A professora Lisiane é professora aqui da casa, da nossa universidade já há 13 anos. Trabalha, atua com Seguridade Social já há pelo menos 10 anos no escritório Modelo de Advocacia. E a nossa conversa de hoje se refere à discussão de um tema, afeta a área do direito social. Nós discutiremos aqui a judicialização da saúde e o Sistema Único de Saúde, o que é fundamental para a formação crítica dos acadêmicos do direito. Essa temática permite que todos nós possamos compreender a efetivação de direitos fundamentais e o papel do Estado na garantia da saúde pública, além de contribuir para o desenvolvimento das competências exigidas na prova do ENAD, com a análise de políticas públicas e a interpretação constitucional. Então, dito isso, obrigada, professora Lisiane, pela sua presença aqui conosco nesse nosso bate-papo. E eu já quero iniciar trazendo uma questão acerca das políticas públicas da saúde e também sobre a judicialização da saúde. Professora, a judicialização da saúde, ela tornou-se um fenômeno relevante no Brasil, especialmente a partir ali dos anos 2000, com um aumento exponencial de demandas na área da saúde. Então, nós tivemos tanto ações destinadas a acessar medicações de alto custo, assim como também ações visando a disponibilização de procedimentos pelo Sistema Único de Saúde. E o debate sobre esta questão, ele se intensificou nos últimos anos, especialmente porque ele afeta diretamente a questão orçamentária. E, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgados recentes, ele tem enfrentado essa tensão entre a judicialização dessas ações, a entrega, o deferimento dos pedidos judiciais, o que resulta na prática também numa tensão entre o princípio da reserva do possível e o mínimo existencial. Então, nesse sentido, considerando a judicialização da saúde, eu pergunto para a professora quais são os efeitos positivos e negativos dessa prática sobre a formulação e execução de políticas públicas na saúde. E como o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado essa questão? Olá a todos. Obrigada, professora Flávia, pelo convite. É uma alegria muito grande poder contribuir com os acadêmicos, tanto para um conhecimento que eles não têm na universidade, no dia a dia, mas que então a gente pode, por atividades como essa, a gente pode estar levando algumas questões, principalmente para aqueles acadêmicos que farão no final do ano a prova do ENAD. Então, agradeço novamente o convite e vamos lá à primeira questão. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Sistema Único de Saúde ele foi criado pela Lei 8080/90 por uma determinação constitucional. A Constituição é de 88, então no ano de 1990 houve a necessidade, por óbvio, da elaboração de uma legislação que abrangesse todo o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, ele abrange não só os serviços de pronto atendimentos, como também hospitais, realização de cirurgias, internações, exames e a entrega de medicamentos, né? E especificamente. A judicialização da saúde, ela acaba sendo mais abrangida na questão dos medicamentos. Considerando isso, não são todos os medicamentos que são pedidos de forma judicial.
os medicamentos que nós pedimos ao judiciário para o deferimento são medicamentos que não estão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. Esses medicamentos que fazem parte da RENAME estão na lista do SUS, em qualquer posto de saúde, em qualquer farmácia municipal, estadual, estará disponível à população. A pessoa só basta, não precisa nem ter a carteirinha do SUS, basta levar a carteira de identidade e uma receita médica, podendo ser do SUS ou particular. Todo cidadão tem o direito à medicação gratuita. Então, se esse medicamento está nessa relação, o Estado, o município, tem para entregar de forma gratuita. A judicialização se dá, porém, com relação aos medicamentos que não estão nessa lista, que não estão nessa relação. Então, são medicamentos, diferentemente do que o povo fala, de alto custo, nem sempre eles são de alto custo. Muitas vezes eles custam um valor baixo, mas que, por algum motivo, não estão nesta relação. E fazendo um parêntese, por algum motivo, qual é esse motivo? Não está, quem faz essa verificação se o medicamento tem que estar nesta relação ou não, é a Conitec. A Conitec é um órgão do governo e ela verifica e faz, através de estudos científicos, que esses medicamentos que podem ser deferidos e os que estão na relação, eles passam por um estudo, e esse estudo é com base na medicina baseada em evidências. Aí é uma questão bem complexa, mas essa informação é suficiente. Então, que as pessoas muitas vezes perguntam, por que não está na relação, é um medicamento tão comum, como, por exemplo, algumas insulinas, porém, são medicamentos que ainda não foram comprovados, que para todas as situações, este medicamento pode ser deferido. Digo isso por quê? Porque na judicialização, e já falando do STF, né, vou falar primeiro dos pontos negativos e depois dos positivos, o STF definiu pelo tema 06 e, posteriormente, pelo tema 1234, que é de 2024, primeiro, o tema 06, quais são os requisitos para que sejam requeridos na via judicial esses medicamentos? E quais são eles? A hipossuficiência do autor da ação, do cidadão, a imprescindibilidade do medicamento e o registro do medicamento na Anvisa, que esse também é um dos requisitos pelo qual os medicamentos não estão na Relação Nacional de Medicamentos. Os que não estão registrados na Anvisa não estão na lista, então nós temos que comprovar na via judicial. E o outro ponto negativo, já respondendo do STF sobre o tema 1234, é com relação a valores, né? Esse tema, ele determinou, na verdade, ele organizou a questão das competências para o pagamento. Quem é o órgão competente para pagar? A União, Estado ou o município? Considerando que os três entes respondem de forma solidária esse tipo de ação, que é uma ação de obrigação de fazer, e também a competência constitucional dos três entes é concorrente, ou seja, aquela que um não paga, o outro paga no lugar do outro. O STF, por uma ação, determinou que ações acima de 210 salários mínimos, a competência é da União. Então, entram nessa judicialização União, Estado e município. E ações com valores abaixo de 210 salários mínimos, chamamos para responder apenas Estado e município. Assim, a competência que até novembro do ano passado era toda da Justiça Federal, hoje ela se divide entre Tribunal de Justiça do Estado, em razão do valor do medicamento, e Justiça Federal, em razão também do valor elevado. Aí sim teremos medicamentos de alto custo, que são aqueles que caem na Justiça Federal, né?
Com relação aos pontos positivos agora questionados, né? Que a influência do STF. Na verdade, não é só o STF que garantiu pontos positivos, né? A nossa própria Constituição, lá no artigo 196, diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Considerando o artigo 196 e também o 194, que fala da Seguridade Social, e principalmente do ponto que fala, a Seguridade Social é composta por Previdência, Assistência e Saúde. Essa questão da saúde, ela teve que ser regularizada pela própria lei do SUS, né, que é 8080/90, como eu falei no início, e então ela prevê a entrega dos medicamentos, como eu disse antes, e não só o STF, né? É uma determinação constitucional, o direito aos medicamentos, à saúde como um todo, mas o que acaba sendo mais judicializado são os medicamentos. E por que os medicamentos? Porque nós temos uma negativa mais fácil do Estado para poder ajuizar essas ações. É uma simples declaração que o medicamento não está na relação e ponto. Com relação à realização de exames, que muitas vezes a pessoa, no lugar 253 na fila, e ela chega a nós, né, numa intenção de que seja judicializada a sua questão relacionada à saúde, nós só podemos entrar com uma ação, judicializar o seu problema, se nós tivermos uma negativa. E não temos uma negativa, porque o Estado tem o serviço, ele presta o serviço, e então a ação de obrigação de fazer não é a ação devida, porque para entrar com uma ação nós temos que ter um conflito, e aí não fica caracterizado nenhum tipo de conflito, então impossível o ingresso. Mas o Sistema Único de Saúde garante, né, a realização deste exame, mesmo que de maneira demorada, e aí é uma outra questão, que é a questão de gestão, que aí é do Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Saúde, ele abrange todo o atendimento à saúde, sim, ele é um sistema muito eficaz, desde que bem gerenciado, e aí também uma outra questão que nós sabemos que isso não acontece por vários fatores, falta de pessoal, falta de gestão, a própria verba, né, que muitas vezes acaba não sendo direcionada para a saúde. Então, aí temos outras questões que fogem totalmente da nossa resposta. Eu acho que seria isso, professora Flávia. Ótimo, excelente. Professora Lisiane, fazendo um gancho com aquilo que você fala acerca dos exames, e aí já indo para uma outra questão também, que tem sido bastante demandada na atualidade, na nossa sociedade de uma forma em geral. Nós sabemos do aumento expressivo de pessoas neurodivergentes e diagnósticos, né? E aí, quando a gente está falando de neurodivergentes, a gente está falando de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, como o próprio TEA, o próprio autismo, ou qualquer outra deficiência cognitiva ou sensorial. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência também assegura o direito à intervenção precoce, o direito à habilitação, o direito à reabilitação. E nós temos uma situação em vários municípios que é a falta de alguns profissionais, quer em razão da demanda desses diagnósticos, quer porque, de fato, há uma dificuldade, nós sabemos, né, uma dificuldade dos municípios de contratar. Então, eu cito aqui, a título de exemplo, um neuropsiquiatra ou um psiquiatra infantil, um neuroinfantil. E, nesse sentido, como é que se pode organizar, ou como é possível a intervenção do Estado, ou é possível, melhor dizendo, a intervenção do Poder Judiciário nessa situação em que nós temos, de um lado, o direito à intervenção precoce e o direito ao diagnóstico até para que o tratamento possa ser iniciado, e o direito, enfim, e a necessidade de um atendimento, e aqui eu estou falando de uma fila de espera, por exemplo, de 1 ano e meio. Né? Então, nesse sentido, é possível a intervenção do Poder
judiciário para que se possa assegurar também um outro direito que está lá na ponta, e mesmo que a gente fale do conjunto de pessoas que está na fila de espera. Novamente, com relação as pessoas que têm algum problema, né? Nesse sentido, a gente sabe que são muito comuns as filas, e são imensas, mas pela falta, efetivamente, de profissionais. Né? Então, seria uma questão, a judicialização poderia ser feita no caso de haver uma negativa. Como algumas vezes a gente tem a negativa, a gente judicializa. Porém, o Ministério Público pode intervir através da fiscalização do andamento das filas e também do número de pessoal, porque muitas vezes nós sabemos, como nós já tivemos situações no próprio escritório modelo, de pessoas que dependem de um diagnóstico para que tenha um monitor na escola, depende do diagnóstico para pegar o próprio medicamento de forma gratuita ou não. Então, dependemos, né? E essa é uma questão que me ocorreu agora, professora Flávia, no sentido de que talvez nessas áreas onde uma demanda é muito grande, o diagnóstico fosse feito de uma maneira diferenciada, né? Houvesse algum movimento nessa questão do diagnóstico ser diferenciado. Não sei qual seria a solução, porque é fácil a gente levantar problemas e não ter a solução, né? Mas talvez através da própria Secretaria da Saúde, do município, do estado, porque considerando a competência concorrente, né, dos três, quem sabe levando um problema local num âmbito um pouco mais, no âmbito estadual, por exemplo, talvez essa mudança ocorresse. E, repito, o direito também ao medicamento, ao exame, ele é garantido. Além da Constituição, nós temos também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garante também toda a assistência, né, com relação aos diagnósticos, que é o mais difícil, e principalmente esses problemas neurológicos, eles são de difícil diagnóstico, né? Nós tivemos várias situações já que não podemos judicializar porque não temos uma negativa para que o Estado faça. Porém, ocorreu, agora vou trazer uma situação prática, semana passada, ela nos trouxe uma declaração do município que eles não têm o profissional. Eles não têm o profissional, é um psicólogo, neuropsiquiatra, alguma coisa dessa natureza, não tem. Não tem TFD, e o que é TFD? É o tratamento fora do domicílio. Aí eu repito o que eu falei antes, que o Sistema Único, ele é elaborado de uma maneira muito interessante e eficaz, porém não funciona, que existem situações que o próprio município, através do SUS, tudo SUS, encaminha a pessoa para um outro município que tenha condição de prestar aquele serviço. Porém, todos os municípios da nossa região não têm o profissional neuropsicólogo para que possa fazer 5 acompanhamentos, se ele precisa, 5 sessões, para que na sequência se faça uma tomografia para poder, enfim, ter o diagnóstico do transtorno, eu acho que do espectro autista, que ele precisa, eu acho que é esse diagnóstico, mas nós temos uma negativa. Então, eu pedi para ela providenciar o restante da documentação, que é uma documentação extensa, em razão dos requisitos que eu falei anteriormente, né? Então, ela ficou de providenciar principalmente o prontuário, e para que a gente alcance, então, esse diagnóstico e torça para que ele utilize um medicamento que já esteja na lista e seja entregue de forma gratuita. Ótimo, perfeito. Eu tenho mais uma questão, também vinculada ao Sistema Único de Saúde e os migrantes. Sim. Então, o sistema, nós sabemos que o Sistema Único de Saúde, ele é guiado por princípios como a universalidade, a integralidade e a equidade, então, garantindo o direito à saúde a todas as pessoas que estejam no nosso território nacional.
E, por outro lado, o Brasil, especialmente nos últimos anos, tem recebido um número crescente de imigrantes, especialmente de países da América Latina e Caribe, e, nesse sentido, temos recebidos haitianos, venezuelanos, enfim. E muitos desses migrantes enfrentam barreiras linguísticas e também sofrem, né, sentem na pele, literalmente, as questões afetas ao preconceito e à xenofobia, inclusive xenofobia institucional, além da falta de acesso à informação. Então, isso acaba fazendo com que os relatos de discriminação e o tratamento diferenciado em unidades de saúde, além de outros espaços, acabe nos chegando, né? E, nesse sentido, eu pergunto o seguinte: qual é a correlação entre o princípio da universalidade do SUS, que se relaciona com a garantia à saúde para todos que estão no nosso território, e qual é também, então, é a relação com os impactos sobre a xenofobia? Então, senhora, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre quer a questão do acesso à saúde e a ligação, então, entre a xenofobia e também o próprio direito a acessar o Sistema Único de Saúde, acho que seria muito bacana para os nossos acadêmicos terem a dimensão também desta questão que também afeta a área do direito internacional. Aproveitando aqui que a nossa professora Elisiane também atuou ali no curso de RI com uma experiência super bacana com migrantes. Sim, bom, eu dei aula de Direito Constitucional no curso de Relações Internacionais e, em razão disso, eu acabei trabalhando também no escritório de Relações Internacionais, que foi extinto na pandemia, mas nesse escritório nós atendíamos muitos migrantes. O volume maior era de haitianos e, posteriormente, de venezuelanos. Em razão disso, e em razão do conhecimento, né, e do direito constitucional, o que tem-se a dizer nesse sentido é o seguinte: o artigo 5º, ele garante a igualdade entre brasileiros e estrangeiros até, né? A Constituição utiliza essa expressão. Partindo desse princípio, tudo que está o que nos é garantido constitucionalmente é garantido também aos estrangeiros, migrantes, né, que vêm para o nosso país, seja a maneira que for, de maneira legal, ou como refugiados, né, como estudante, como trabalhador, passando férias, qualquer o migrante ou o estrangeiro de qualquer natureza, qualquer nacionalidade que está no nosso país, pisou no solo brasileiro, tem os mesmos direitos de um cidadão brasileiro. Com relação à saúde, é a mesma coisa. Nós, porém, esbarramos... A saúde ao trabalho, a tudo, enfim, né? Uhum. Todas as nossas garantias. O problema é que muitos deles não têm a documentação. Aí é uma barreira que nós encontramos, né, que eles encontram, na verdade, e muitas vezes os órgãos nacionais encontram essa barreira também, porque eles não vêm com a documentação de acordo, vêm com documentação incompleta, muitas vezes eles passaram por situações em que perderam a documentação, as crianças não têm documentação, então o governo brasileiro tem que tomar algumas providências nesse sentido, né? E uma dessas providências, mas, porém, que foi tomada só com os migrantes venezuelanos, nós temos a Operação Acolhida, que é uma operação criada pelo governo federal no ano de 2018, e a qual é composta pelo governo federal e exército, né, e os ministérios da saúde também, fundamentalmente. Por quê? Porque é para garantir que os migrantes tenham, na verdade, essa operação ela tem 3 pilares: a saúde, né, a pessoa chega no Brasil, ela nesse caso, né, dos venezuelanos apenas, ela é medicada, ela é vacinada, ela tem uma carteirinha, tem
na questão da saúde, né? A Uhum. carteirinha de saúde e tudo mais. Com relação à documentação, é feito um CPF pela própria, tem uma extensão da Receita Federal atendendo também, eles têm, a questão da documentação é toda regularizada, das crianças, inclusive, através de postos avançados do Poder Judiciário do Estado de Roraima, eu participei, inclusive, de alguns mutirões em que nós ajuizamos ações direto nessas varas avançadas e que só tratavam dessas situações. Então, foram regularização de adoções, que muitas crianças vinham com os tios, vinham com os avós, ações de guarda, e o juiz que estava nessa vara avançada, como eles chamavam, fazia audiências em sistema de mutirão, então era um atrás do outro. A Univale participou, inclusive, na oportunidade, os alunos do Direito e do curso de Relações Internacionais participaram, fazendo os atendimentos, elaborando questionários que eram lidos nas audiências e eles apenas confirmavam. As audiências eram como se fossem feitas umas audiências de conciliação, Uhum. E foram realizados os casamentos. Foi muito, muito interessante também, uma experiência muito grande e que me dá base para responder essa questão, né, dos estrangeiros, né, como são chamados na Constituição aqui no Brasil. E a barreira, voltando, é com relação à documentação, né, que nessa operação ela não tinha, né? O governo brasileiro deu. Porém, para os haitianos, já existe uma outra barreira, porque eles têm embaixada apenas em Brasília. Existiam alguns outros escritórios aqui no sul do país, Curitiba, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina nós tínhamos também, porém, em razão de fraudes, né, que o nosso povo aí comete, não são entre os próprios estrangeiros, são fraudes, né, de brasileiros, infelizmente acontece, por, de repente, até um certo preconceito, porque ainda tem muitas pessoas que acham que os estrangeiros vêm para o nosso país e tiram lugares em vaga de trabalho, com relação à medicação, enfim, né, esse é um preconceito realmente que existe, mas, em razão disso, então, esses escritórios que faziam todo esse trabalho, né, de renovação de passaporte, principalmente, porque eles têm o passaporte renovado somente através da embaixada. E o passaporte renovado garante a carteirinha, né, de identificação do estrangeiro, que é feita na Justiça Federal. E na Polícia Federal, melhor dizendo. É a Polícia Federal que emite esse documento, porém o passaporte tem que estar em dia. E é só a Embaixada em Brasília que faz, salvo alguns mutirões que eles fazem também, estaduais, porém as pessoas que moram no oeste do estado, por exemplo, têm que ir até o litoral, que geralmente é em Florianópolis, ou Joinville também, que tem um número muito grande de pessoas, de haitianos, para renovar, né? Com relação, então, a essa documentação, isso tudo é a falta de informação, né? Um outro ponto que leva também a uma certa dificuldade com relação a eles, né? A informação partindo do governo brasileiro, né? Para que nós, inclusive, a própria Univale tem já alguns programas que divulgam as informações para a realização da documentação e tudo. E, por último, a terceira barreira que dificulta, né, que acaba tendo, que o migrante acaba tendo um problema muito grande é com relação à língua, né? Os venezuelanos nem tanto, porque, de alguma forma, o espanhol, muito embora muito diferente, tem algumas coisas que se assemelham ao português, fica menos difícil a comunicação. No entanto, o povo haitiano, a língua deles, que é o crioulo, é muito difícil. É muito difícil de nós aprendermos, porque
são difíceis, né? Não, é difícil botar um professor que nos ensine, e eles falam o francês. Então, mas o francês ainda não é tão divulgado como o inglês, como o próprio espanhol. Então, eles têm que ter alguém, a tradução, né, para o português da língua deles. Então, mas eles são muito organizados, então eles têm associações, e nessas associações sempre tem um tradutor que se bate, né, para estar se acompanhando sempre todas as pessoas que têm que encontram, né, algum tipo de barreira, algum tipo de preconceito também em relação à língua, mas eu acredito que isso já foi bem pior, né, e que a empatia do povo brasileiro, não digo nas instituições governamentais, mas o povo em si já mudou bastante com relação a isso, e se existe, né, ainda essa xenofobia institucional, em certos órgãos, né, que talvez não tenham feito ainda nenhum treinamento a respeito da empatia, né, e da globalização, porque as pessoas acabam comprando a brusinha, como diz, na China, mas, né, que é uma coisa do outro lado, a globalização, e não recebem bem um povo que vem também, que faz parte da globalização, né? Então, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, em que deve ser tudo, por vários princípios nossos, né, constitucionais, devem ser tratados de uma forma mais igualitária. Talvez a palavra seja essa, e não isonômica, e, né, esses outros princípios. É de uma forma igualitária e mais humana, que é isso que a gente busca também. A própria Constituição, através de várias determinações, busca mais humanismo, né, entre os seres humanos. Então, eu acho que são essas as barreiras encontradas, mas também temos o lado bom, que muitos têm ficado no país, têm conseguido manter as famílias lá, que muitos ainda mandam os seus ganhos, né, para manter as famílias, estejam elas na Venezuela ou no Haiti, que é o número maior da nossa região, né, e que tem a família no Brasil e que pretendem ficar, né, esperamos que mantenham esse pensamento, né, os venezuelanos principalmente, mas eu acredito que, né, com bastante luta, né, eles ficam e estão convivendo conosco, né? Então, temos barreiras, mas temos pontos positivos também. Sim, certamente. No semestre passado, nós tivemos um círculo de hospitalidade com o mestrado aqui, do professor Rafael Padilha, enfim, vieram pessoas de toda a região sul, também do Sudeste, em São Paulo. Foram 5 dias de atendimento e mais de 2.000 pessoas atendidas, 2.000 pessoas diretamente atendidas, né? Sim. E quando a gente fala de xenofobia, a gente esquece, né, que todos nós somos migrantes, né? Tínhamos aqui os povos originários e todos nós, de alguma forma, através dos nossos antepassados, acabamos migrando. Professora Lisiane, eu quero agradecer muitíssimo a tua participação aqui. Foi sensacional, ela é extremamente importante para os nossos acadêmicos, quer para que possam pensar no direito e nos direitos sociais, aqueles direitos estabelecidos ali no artigo 6º da Constituição. Então, pensar nesses direitos de uma forma um pouco mais crítica, que é o que nem sempre dá tempo de a gente discutir, especialmente quando a gente fala no escritório modelo de advocacia, em que realizamos a prática, né, e recebemos os nossos clientes aqui, minutamos as ações, mas muitas vezes a gente acaba não tendo tempo de fazer também essa discussão teórica. E, nesse sentido, já te agradecendo, quero te perguntar se queres deixar alguma dica para os nossos acadêmicos, enfim, quer fazer sua fala final? Sim, eu quero agradecer, então, professora Flávia, a oportunidade, né, e reforçar essa questão do escritório modelo, que, em razão do tempo, a gente acaba falando muito de ação, de como ser no escritório, e esquecemos de falar que fazemos parte de uma sociedade e que devemos pensar sempre no todo,
né? E muitas vezes na universidade nós não temos essa oportunidade por conteúdo, quem está em sala de aula, mas que pelo próprio nome universidade, nós temos que ter essas conversas. Muitas vezes os acadêmicos veem essas nossas falas como tá matando tempo ou enchendo linguiça, e não é nada disso, né? Nós queremos formá-los. É claro que cada um vai ter cada um tem a sua origem, né? Como a própria professora falou, os seus antepassados, que de toda forma aqui no Brasil, principalmente na região sul, nós temos tivemos muito migrantes italianos, poloneses, alemães e tudo isso. Isso é importante que a gente conheça também, né? É claro, além dos povos originários, isso tudo é muito importante para a nossa formação, para a formação do acadêmico e para a formação principalmente da sociedade em si, e para que os alunos possam ter sempre um posicionamento, né, que nunca se eximam, né, de qualquer opinião a esse respeito, tenham sim uma consciência de que isso tudo faz parte da sociedade, seja qual for a posição, seja mais radical, menos radical, não importa, mas o importante é ter o conhecimento para poder se posicionar, e que também sempre estejam no mundo, né? Porque a gente vê o mundo hoje, está muito ali na rede social, o mundo está muito na internet, o mundo está na inteligência artificial, porém ainda temos o dia que nasce, o sol que nasce todos os dias, né? E as pessoas que estão na rua, e isso não podemos deixar de lado, porque isso é que faz o mundo mover. Se as pessoas não estiverem na rua trabalhando para poderem, para a internet poder acontecer, para o mundo virtual acontecer, não sei, é o fim dos tempos, mas que eles vivam e aprendam, né, e tenham conhecimento antes de ter a própria opinião, que é através do conhecimento que a gente pode ter a opinião e fazer um mundo melhor, que é esse o objetivo de todos nós aqui. E desejar também àqueles que forem fazer a prova do ENAD, boa sorte, e que leiam bastante sobre vários assuntos, porque tudo faz parte, né? O advogado que vai sair, eles estão no último ano ou no penúltimo ano de faculdade, e faz parte da formação do advogado conhecer não só o direito, mas saber a fundamentação do porquê o direito é dessa forma, né? E nós temos várias fontes, hoje em dia muito mais fáceis, à mão de todos, então que aproveitem essa facilidade, né, que está na sua mão, para ter o conhecimento e um aprendizado cada vez melhor. Acho que seria isso, professora. Obrigada pela oportunidade novamente, e quando precisar, estou sempre disponível. Que ótimo, prof. Nós que agradecemos, né? Falando meu nome, também em nome dos acadêmicos, e até a próxima, então. Obrigada, prof. Tchauzinho, Até até. mais, pessoal. Tchau, tchau.